Os sermões não devem apenas falar sobre o Evangelho, eles devem encená-lo. Essa é a premissa básica por trás da obra As 4 Páginas do Sermão, de Paul Scott Wilson. Eu já mencionei a leitura desse livro no vídeo de segunda-feira, dia 23 de janeiro, e agora na quarta-feira, até como uma forma de complementar, porque naquele vídeo eu postei um sermão de 4 páginas sobre o Salmo 53, aqui eu vou então trazer um resumo, fazer a indicação literária e trazer um breve estudo baseado na obra As 4 Páginas do Sermão, de Paul Scott Wilson. Então esse é um vídeo tanto de indicação literária quanto um estudo sobre a obra, um estudo mais aprofundado em homilética com base nessa obra As 4 Páginas do Sermão, de Paul Wilson. O que é homilética? Homilética é essa arte de preparar e de entregar sermões, pregações. Qual é o objetivo dessas 4 páginas, para ficar bem claro? E 4 páginas aqui não são necessariamente 4 páginas literais, tá bom? Mas 4 elementos, 4 etapas na composição e na entrega de um sermão. O objetivo dessas 4 páginas é comunicar a palavra de Deus a uma sociedade pós-moderna. O foco numa sociedade pós-moderna e o foco desse sermão ajustado para uma sociedade pós-moderna está em narrativas e não em proposições. Está em construir a verdade bíblica, em apresentar a verdade bíblica de forma indutiva, indo das histórias para a verdade bíblica, para a revelação de Deus, e não de forma dedutiva, indo da revelação de Deus, das proposições formuladas a partir da Bíblia, para a aplicação concreta na vida das pessoas. O que nós temos aqui é um movimento que começa com a nova hermenêutica, que tem esse foco mais narrativo, que tem essa ideia de trazer as verdades bíblicas para a realidade do intérprete, que pressupõe essa interação entre intérprete e texto, mas que não tem nada a ver com atualizar a Bíblia. Há uma afirmação polêmica que foi feita algum tempo atrás aí por um pastor bastante conhecido no Brasil. Não tem a ver com atualizar a Bíblia, mas trazer a verdade bíblica de forma concreta, de forma palpável, de forma atual, nesse sentido, para o ouvinte, o leitor, para a sociedade contemporânea. A partir da nova hermenêutica, você tem a nova homilética. Você compreende esse texto à luz do seu contexto original e como ele pode ser trazido para a realidade presente. Você agora entrega isso, né? Você estrutura um sermão para entregar isso para a sociedade contemporânea. O grande insight por trás da nova hermenêutica e da nova homilética, e as 4 páginas se estruturam a partir dessa nova homilética, é que forma e função estão juntas. Então, aquilo que você quer obter com o texto, com uma mensagem, e isso tem a ver com o texto bíblico também, né, com a forma do texto bíblico antes de qualquer coisa, mas aquilo que você quer obter com a sua mensagem vai depender da forma também. Você deve basear a sua forma na própria forma do texto bíblico. Então, se você tem uma narrativa bíblica, muito adequado que você construa uma narrativa no seu sermão. Mas mesmo que você vá pregar, por exemplo, a partir de uma carta de Paulo ou de uma outra carta, como você pode comunicar aquelas verdades de uma forma que possa cumprir com a função, com o objetivo desejado? Talvez você possa estruturar isso de forma narrativa. A ideia básica é que o sermão parte do texto, objetivando ser a sua realização. O objetivo é que o sermão realize o texto, o sermão seja essa encenação atual do texto, e não simplesmente que o sermão apresente uma exposição do texto. Para isso, o sermão precisa ter um enredo, e esse enredo vai ser compreendido como uma progressão lógica de acontecimentos e não como uma progressão lógica de pontos. O bom e velho sermão de 3 pontos. Muito útil, muito interessante. As próprias 4 páginas podem assimilar os 3 pontos, não são coisas incompatíveis, embora os 3 pontos vão funcionar de forma um pouco diferente dentro das 4 páginas, mas a ideia é que você possa
progredir por meio de acontecimentos e não de pontos lógicos, mas uma sequência lógica de acontecimentos que vão se encadeando e não pontos lógicos que vão estar concatenados levando a uma conclusão. Nós temos que levar em conta que estamos na era da internet. Por isso é importante que o pregador use, mas não abuse, de recursos virtuais. Especialmente, claro, de apresentações de PowerPoint ou algum outro tipo de programa de apresentação. Hoje em dia o pessoal tem usado muito o Canva, por exemplo, né? Mas que você use, mas não abuse dos recursos visuais, certo? Por quê? Porque você tem, tanto nessa perspectiva do uso e do encadeamento de narrativas, quanto nessa perspectiva do uso de recursos visuais, você tem a percepção de que as pessoas estão com o seu foco de atenção mais reduzido. Tá? Então, por isso, você tem a necessidade de ajustar as formas do sermão, que tem a ver tanto com os recursos visuais quanto com o encadeamento de narrativas, a períodos de atenção mais curtos. Tá? E é claro que o uso da tecnologia só deve ser considerado se as palavras do sermão se sustentarem sozinhas. Aí entra a ressalva quanto a não abusar do uso de recursos visuais. Para nos auxiliar, temos uma definição de evangelho interessante aqui. Claro que, numa perspectiva doutrinária mais profunda, né, mais robusta, nós podemos definir evangelho como Cristo, Cristo Jesus, o evangelho. Mas, quando nós vamos fazer a transição para compreendermos como comunicar Cristo para a sociedade contemporânea, isso tem a ver também com a nova hermenêutica, mas vai se comunicar aqui, vai repercutir aqui nessa nova homilética, ou nessas consequências da nova homilética, nós podemos definir evangelho como os atos salvíficos de Deus observados em qualquer trecho da Bíblia e que culminam em Jesus Cristo. E aqui nós temos algo muito interessante, ainda no que diz respeito a essa definição de evangelho, que é a tensão entre problema e graça. De forma gráfica, poderíamos resumir que problema mais graça é igual a evangelho. A graça não é a solução do problema. O evangelho não é a solução do problema. Mas quando você tem um problema, que é decorrente da condição humana caída, e a graça, que é o agir de Deus em meio àquela situação, e quando essas perspectivas são mantidas em tensão, aí você tem a comunicação do evangelho. Duas citações do texto aqui para deixar isso mais claro. O evangelho do texto do livro, né? Duas citações da obra do Paul Scott Wilson. O evangelho é o encontro entre problema e graça, particularmente quando ambos são entendidos à luz da crucificação e da ressurreição de Cristo. Nenhum dos dois é por si só a causa da fé. Quando são acolhidos e mantidos em tensão, problema e graça, e nenhum dos dois, nem o problema nem a graça, são por si só a causa da fé. Quando são acolhidos e mantidos em tensão, o evangelho pode ser manifesto e experimentado. Segunda citação. Para que as alegações sobre Deus sejam convincentes e correspondam à experiência real das pessoas, alguma ambiguidade ou ambivalência é essencial. As histórias mais convincentes sobre a ação de Deus geralmente incluem ambivalência. Quando contamos histórias sobre a ação de Deus, a ambiguidade não precisa ser eliminada. Na verdade, muitas vezes ela reforça o testemunho, pois parece real. Então, não elimine a ambiguidade. Mantenha a condição humana caída e, a partir dela, foque na ação graciosa, na ação salvadora de Deus em Cristo. Mantendo essa tensão, você conseguirá comunicar o Evangelho com mais eficiência. Vamos definir as 4 páginas. As 4 páginas podem ser compreendidas como elementos básicos ou partes de um sermão. Não são necessariamente partes ou páginas físicas. Ainda que você possa usar uma página para cada página, colocando a frase tema de cada página no topo daquela página física, como o Wilson inclusive aconselha, mas quando nós falamos dessas 4 páginas, não são páginas físicas necessariamente, são elementos básicos ou partes de um sermão.
Um sermão em 4 páginas pode ter mais do que 4 páginas, seja no seu texto, seja no seu esboço, tá bom? Essas 4 páginas são os elementos que sustentam a pregação bíblica. Elas são uma espécie de gramática do Evangelho, porque elas vão ajudar você a encenar o Evangelho. Elas vão ajudar você a manter o foco na atenção e na graça para que o Evangelho emerja a partir daí. E elas também podem ser compreendidas como regras elementares para analisar a excelência do sermão. Na página 1, nós temos o problema no texto bíblico, então agora vamos compreender cada uma dessas páginas. Na página 1, nós temos o problema, o foco na condição humana caída no texto bíblico. Na página 2, nós temos o problema na atualidade. A página 3 vai trazer a graça, o agir gracioso de Deus no texto bíblico, e a página 4 vai trazer a graça na atualidade. Uma peculiaridade interessante sobre a estrutura do livro é que o Wilson, então, ele propõe, começando com o estudo bíblico, começando com a exegese do texto, inclusive com dicas sobre como brincar com o texto e escrever a introdução no primeiro dia, ele vai trabalhar uma jornada para a pregação do sermão, focando nos dias da semana, de segunda a sexta-feira. Não à toa, o Wilson, como professor do André Balzells, serve como inspiração até nesse sentido aqui do livro, A Jornada da Pregação do André Balzells. Né? Então essa ideia de uma jornada para a preparação do sermão nos dias da semana, ela é encontrada nas 4 páginas do sermão do Wilson e, inclusive, uma página para cada dia também no roteiro proposto por ele. Eu não vou focar tanto nesse cronograma, eu pressuponho que esse cronograma seja para obreiros em tempo integral, né, pastores em tempo integral, que vão conseguir aí dedicar algumas horas do seu dia para essa preparação do sermão, inclusive como parte da sua atividade de ministério. Eu não vou focar nisso, mas eu vou avançar para nós compreendermos um pouco melhor o funcionamento do sermão aí nas suas 4 páginas. Para você definir as páginas, você vai buscar frases, 4 frases tema. E além dessas 4 frases temas, espelhando cada uma das 4 páginas, você deve focar em uma necessidade. E como você vai fazer? Como é o processo proposto pelo Wilson? A frase tema do sermão, que não é necessariamente o título do sermão, tá bom? O título ele pode ter uma perspectiva um pouco mais atrativa, mas a frase tema ela define a página 3. Então veja que interessante aqui a questão do foco, tá bom? Você começa definindo a página 3, você não começa definindo a página 1, você começa definindo a página 3. Você começa encontrando o agir gracioso de Deus no texto bíblico, com foco na obra salvadora de Cristo, tá bom? Então a frase 3 define a página 3. Você não precisa necessariamente, para chegar da página 3 à página 4, que vai falar especificamente da graça presente, né, e que vai procurar encontrar o agir gracioso de Deus em Cristo, você não precisa necessariamente recorrer à tipologia e a uma interpretação alegórica, tá bom? Por exemplo, para ilustrar bem, ao analisar o Salmo 53, está aqui nesse slide mesmo, eu não falei que Abigail em nenhum momento fosse um tipo de Cristo. De maneira nenhuma, não afirmei algo que não encontro base no Novo Testamento para afirmar quanto à tipologia, nem construí nenhum tipo de alegoria em cima de Abigail. Eu apenas estabeleci paralelos, certo? Entre Abigail como mediador entre Davi e Nabal e Cristo como mediador da graça de Deus para nós. Apenas um paralelo. Você pode trabalhar essas analogias, procurar esses tipos em sentido mais amplo, mas não a tipologia em sentido estrito lá, dos reflexos claros do Antigo Testamento no Novo Testamento, como trabalhados pelo Novo Testamento, tá bom? Mas isso é só para ilustrar como você pode ver esse enredo todo do Evangelho no texto bíblico, ainda que não seja uma profecia messiânica ou coisa do tipo, como você pode ver isso no texto bíblico, esse movimento que envolve o problema humano, a condição humana caída e a graça, o agir gracioso de Deus, como você pode buscar isso no texto bíblico
e trazer isso para a realidade. Tá? Então, mas o seu foco vai estar no agir gracioso de Deus. Então você vai perceber os elementos da frase tema das páginas 3 e 4 especialmente. Tá? Uma frase tema da página 3. Depois tem as outras frases das outras páginas, tá? Mas a frase tema é a da página 3. A transposição da página 3, transposição da época bíblica, do texto bíblico para a nossa realidade presente, a transposição da página 3 define a página 4. E a inversão, ou seja, você vai dar graça para o problema, a inversão da página 3 define a página 1. Claro que não precisa ser simplesmente uma troca de sinal aqui, uma inversão de sinal. Você pode procurar no texto onde está o problema, né? Mas sempre esse problema precisa estar relacionado com a graça, ele precisa encontrar resposta, não necessariamente solução ou eliminação. Mas ele precisa encontrar resposta na página 3, quando você está pensando em termos da Bíblia. Tá? E aí você vai fazer a transposição da página 1 para a página 2. Dois recursos, então. Transposição, que é trazer da realidade bíblica para o tempo presente, e inversão, que é ir da graça para o problema. Tá bom? Veja que o foco vai estar sempre no agir gracioso de Deus, e antes de qualquer coisa o foco é bíblico, porque você começa pela página 3 e não pela página 4. E depois você encontra, a partir da frase tema, uma necessidade. A necessidade é tão importante quanto a frase tema e deve ser encontrada a partir dela, porque nós vamos ver no próximo slide, a necessidade é algo que diz respeito à nossa condição presente, a necessidade do tempo presente, falando de um pregador que é pastor de uma congregação, a necessidade da própria congregação daquele pastor. Tá bom? Mas quais são os elementos dessa frase tema para definir a frase 3, ou melhor, a frase da página 3, e que você vai perceber de certa forma também na frase da página 4. Os elementos da frase tema, então, são uma pessoa da Trindade como sujeito. Veja que Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, é o sujeito da frase tema, não é o homem. O foco está no agir de Deus. Por isso, você tem uma frase com um verbo ativo, um verbo na voz ativa, e não uma frase na voz passiva. Em vez de você dizer nós somos salvos por Deus, você diz Deus nos salva. Tá? Só para ilustrar a voz ativa e a voz passiva aqui de forma bem simples. Tá bom? Mas ainda assim a frase tema deve conter uma ação salvadora ou capacitadora. Esse verbo na voz ativa deve ser relativo a uma ação salvadora ou capacitadora de Deus, Deus como sujeito. E essa frase tema deve expressar um pensamento completo, mas com uma oração curta e simples. Tá bom? Agora, você vai comigo fazer um raio-x do sermão que eu apresentei, gravei sobre o Salmo 53, postado aqui na segunda-feira, olhando, fazendo essa avaliação do sermão a partir dessas 4 páginas. Um detalhe importante é o seguinte: de acordo com o Paul Wilson, antes de falar do Salmo 53, aqui do meu esboço sobre o Salmo 53, uma coisa importante é que toda pregação bíblica vai ter essas 4 páginas, de acordo com o Paul Wilson, certo? Toda pregação bíblica terá essas 4 páginas. De uma forma ou de outra, não necessariamente concatenadas assim, página 1, página 2, página 3, página 4. Aliás, é possível fazer alguma inversão nessa ordem, tranquilamente, mas uma pregação bíblica ela vai ter essas 4 páginas de alguma forma. O foco no problema no texto bíblico, o foco no problema na atualidade, o foco na graça no texto bíblico e o foco na graça na manifestação de Deus na atualidade. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu também já tinha até produzido uma reflexão sobre o Salmo 52, foi postada imediatamente antes do sermão sobre o Salmo 53 aqui no canal, e aí eu peguei, vamos avaliar a minha reflexão sobre o Salmo 52 à luz desses 4 elementos, e foi possível perceber, não encadeados de forma tão intencional e não na forma de um discurso mais narrativo, foi possível perceber esses 4 elementos na minha reflexão sobre o Salmo 52. Então eu pensei, ufa, tô brincando, claro, foi bíblica. É claro que, antes de qualquer coisa, a minha intenção era produzir algo bíblico, mas
foi interessante poder usar esses critérios, né, aqui para analisar aquela reflexão que eu fiz sobre o Salmo 52. Esse esboço sobre o Salmo 53 aqui, ele é bem intencional, tá? Ele foi intencional aplicando as 4 páginas do sermão aqui e encontrando a necessidade. Agora veja que interessante, vou aproveitar o Salmo 53, inclusive, porque o Salmo 53, como eu mencionei já, ele é idêntico ao Salmo 14, ou praticamente idêntico ao Salmo 14. E até o título do meu estudo sobre o Salmo 14 foi o seguinte, o Salmo do Insensato. Tá? Enquanto o título do Salmo, do estudo sobre o Salmo 53, focou, agora eu não estou lembrando qual foi o título que eu dei, não coloquei aqui, mas focou na ação graciosa de Deus. Algo como... deixa eu encontrar aqui só o título do Salmo 53 para mencionar para você. Deixa só eu fazer isso para ilustrar bem. Tá? O título do Salmo do sermão sobre o Salmo 53 foi A Resposta Divina para a Insensatez Humana. Tá? Claro, veja, aqui o título está focando na ação de Deus, mas a partir da página 3, certo? A resposta divina para a insensatez humana foi o título proposto para o sermão. A página 3, a frase tema da página 3 foi Deus restaura a sorte do seu povo. Veja a diferença de ênfase. O Salmo do Insensato. Sim, certo, a insensatez é um elemento importante do Salmo 14, do Salmo 53, mas vamos focar no agir de Deus, a resposta divina para a ação humana. Isso foi o que eu assimilei e o que eu apliquei de forma mais precisa a partir da leitura das 4 páginas do sermão. O que o Wilson enfatiza é que muitos sermões ficam na página 1 e na página 2, focando apenas o problema na Bíblia e o problema na atualidade. E não fazem essa passagem para a página 3 e a página 4, afirmando a graça de Deus, o agir gracioso, os atos salvíficos de Deus que culminam na pessoa de Cristo, ou seja, são sermões que não comunicam o Evangelho na sua completude. Por isso, essa metodologia é interessante de você começar definindo a frase tema da página 3, certo? E a partir dela, por transposição e por inversão, chegar nas outras páginas. Então, de novo, o esboço sobre o Salmo 53, tá? A frase tema da página 3 foi Deus restaura a sorte do seu povo. Fazendo a transposição para a página 4, a frase ficou Cristo restaura a nossa sorte. Depois, fazendo a inversão da página 3 para a página 1, não há quem busque a Deus. Fazendo a transposição da página 1 para a página 2, vivemos numa época de insensatez. E a necessidade, então, foi a seguinte: se todos somos insensatos, como podemos crer? A resposta está em que Deus restaura a sorte do seu povo, do insensato Israel, e Cristo restaura a nossa sorte. Em Cristo, nós podemos crer, apesar de sermos insensatos, de vivermos como patifes, que dizem que Deus não está aqui. Então essa foi a estrutura básica de 4 páginas e uma necessidade para um sermão sobre o Salmo 53. Esse vídeo aqui está sendo postado na quarta-feira, o Salmo 53, o sermão sobre o Salmo 53 já foi postado na segunda. Vou deixar na tela final deste vídeo aqui e vou deixar na descrição do vídeo também o link, e você pode então ir da teoria para a prática, ou da prática para a teoria, caso tenha assistido já o sermão sobre o Salmo 53, para termos um estudo e uma aplicação bastante completa disso tudo aqui. Tá bom? Vamos avançar então para o nosso último slide aqui, porque ainda tem um componente importante das lições do Paul Wilson aqui. Além das 4 páginas, você pode construir a unidade do sermão baseado nesses 6 elementos. Tá? 6 elementos que podem ser resumidos
em 6 letras, TTDNIM, e aí o Wilson propõe um acrônimo para ajudar a memorizar. Eu não sei, eu acabei não vendo como fica esse acrônimo no inglês. Não deve ser exatamente uma tradução literal do português. O português não deve ser exatamente uma tradução literal, mas o acrônimo é Texto todo dissipou-se no incauto mensageiro. Tá? Bem interessante, né? Inclusive para alertar o pregador da sua responsabilidade de não se tornar um mensageiro incauto que dissipa todo o texto, mas é uma forma de você memorizar esses elementos. E aí você, independentemente de se você vai... Aqui tem algo bem interessante, tá? Independentemente de se você vai trabalhar um sermão intencional, estruturado sobre essas 4 páginas, você ter em mente esses 6 aspectos, esses 6 elementos de unidade do sermão, quando você vai elaborar qualquer sermão, pode ser muito útil. Tá bom? O primeiro é o texto, você deve partir do texto bíblico. É claro, um sermão que não parte do texto bíblico não pode ser considerado sequer um sermão, sequer um sermão bíblico. E aqui uma ressalva que eu faço é a seguinte: use um texto, que é o texto que você vai ler no início, que é o seu texto básico, como foi o exemplo do Salmo 53, e é claro que você vai ter, leia aquele texto, claro, e é claro que você vai ter muitas outras alusões à Bíblia ao longo do seu texto. Ele é para ser um sermão bíblico. Mas o conselho que eu posso passar para os pregadores a partir dessa leitura do Wilson é o seguinte: não faça leitura de outros textos bíblicos além do texto que é o texto base, o texto-chave para o seu sermão. Você pode ter inúmeras alusões, você pode ter até no seu esboço a referência bíblica lá, mas você não precisa ficar citando, referenciando, você não precisa... É um sermão, você não precisa de textos prova, tá? Claro que se você está citando, incorporando dentro do seu esboço, citando de memória, ou está transcrito lá no seu esboço, no seu roteiro, no seu texto, uma passagem que você vai mencionar, que você vai citar completamente, não tem problema nenhum que seja projetado na tela usando os recursos visuais, né? Eu fiz isso com o Salmo 126, na tradução da Almeida Revista Atualizada, por exemplo, ou com a tradução do John Golding. Eu fiz isso, então fiz essas referências, mas não fique fazendo o público ficar folheando a Bíblia ou manuseando o celular. Lembre que há focos curtos de atenção, focos mais curtos de atenção, e esse tipo de prática vai fazer você acabar perdendo o foco do seu público. E o fato de você não estar encadeando também tantos textos um atrás do outro e ficar lendo como textos provas, vai fazer com que você naturalmente adote uma estrutura mais narrativa e menos proposicional. Isso também é interessante, tá bom? Mas então o texto é o texto que você vai ler, é o texto que você vai ler ao início e que serve de base para a sua pregação. O tema nós já vimos a frase tema, a página 3. O tema é o sermão em forma microscópica, página 3, que vai ser transposta para a página 4. Uma frase tema que deve aparecer várias vezes ao longo do sermão. E essa frase tema depende de uma leitura teológica do texto. Aqui a teologia entra de forma muito importante, os pressupostos teológicos, né, a hermenêutica exegese que você vai fazer do texto, tudo isso está como base aqui para o tema. E mais do que isso, você deve ter intencionalmente pelo menos uma doutrina no seu texto, aquilo que se afirma sobre Deus. Tá? Aqui o seu texto faz uma conexão com a teologia sistemática. Mas apesar de você ter aquela doutrina, você não precisa enunciar aquela doutrina na forma no formato da teologia sistemática, tá bom? Por exemplo, é evidente a ligação do Salmo 53 com a doutrina da depravação total ou da depravação radical do gênero humano. E eu fiz isso, incorporei isso ao texto do sermão sobre o Salmo 53, mas eu nem mesmo cheguei a enunciar depravação total do gênero humano. Certo? Isso a gente vai falar sobre isso nos vídeos sobre os
o calvinismo, o arminianismo, o molinismo aqui no canal. Aliás, eu estou até devendo um vídeo sobre soteriologia comparada. Devo fazer isso em breve, devo postar isso em breve, retomando a rotina de vídeos aqui do canal. Aí sim, ali é o momento de trabalhar essa questão doutrinária, mas não no sermão, tá bom? São coisas que eu venho aprendendo também, tá? Estou compartilhando do que eu estou aprendendo com você. Tem a conexão com a teologia sistemática, mas você não mostra necessariamente aqui o enunciado de teologia sistemática no sermão, tá bom? Mas você precisa estar bem calçado, respaldado pela doutrina e pela identificação teológica do tema antes disso. Também já falamos da necessidade. A necessidade é identificada a partir do tema central, mas também a partir das necessidades da congregação. E é importante que essa necessidade seja enfatizada ao longo do sermão, mas ao menos na introdução ou na página 2. Tá bom? Um outro recurso muito interessante que o Wilson enfatiza é a imagem. A importância de você ter uma imagem que se torna predominante no sermão, retirada do próprio texto ou imaginada a partir do tema. Então, claro, o próprio texto pode trazer uma imagem. É uma imagem mesmo, algo que você vai visualizar mentalmente ou vai visualizar na projeção, num slide. Claro, se você olhar o sermão sobre o Salmo 53, eu usei a imagem de uma aliança num determinado momento, usei a imagem da cruz no final, mas a imagem predominante, a imagem que eu procurei trazer para dar uma certa unidade ao sermão foi a imagem de uma cidade sitiada, tá bom? Ela se conectou com a cruz ali no final, inclusive propondo a ideia da cruz como o emblema de um exército, do exército que está chegando, do exército celestial que está chegando para salvar, para nos salvar nessa cidade sitiada, mas a imagem predominante ali no Salmo 53 que eu procurei trabalhar foi uma cidade sitiada, um cerco, tá bom? Essa é uma imagem que ela é natural no texto do Salmo 48 e do Salmo 49, por exemplo, tá bem? Mas eu estabeleci essa conexão e procurei incorporar isso ao sermão sobre o Salmo 53. E você tem uma missão, tá? Que é a relação do texto com o nosso mundo. Uma coisa interessante é a seguinte: na missão você vai focar mais, claro, na responsabilidade humana. Por isso a missão ela aparece nas páginas 2 e 4. Mas mesmo ao trabalhar a missão, você não é aconselhável que você foque com prescrições, nós devemos fazer isso e tal, mas que você apresente a verdade de tal maneira que Deus nos capacita, que Deus nos envolve, que Deus faz isso por nosso intermédio. Tá? Mas a missão é a grande aplicação, claro, do texto, a grande aplicação do sermão sobre o texto. As diferentes ênfases do sermão, você vai ter na página 1 e na página 2 a ênfase na condição humana caída. E aqui você pode usar prescrições, nós devemos, mas não conseguimos, o que se espera de nós, etc. Já nas páginas 3 e 4, o foco é no agir gracioso de Deus. Por isso, lembre que o tema é definido a partir da página 3, e a página 3 é que vai dar toda a definição do restante das páginas, então, por transposição ou por inversão. E esse agir gracioso de Deus deve ser no modo indicativo, deve ser enfatizado, deve ser colocado, olha eu usando prescrições aqui, mas tudo bem, né? Deve ser colocado a partir de frases no modo indicativo. Você deve enfatizar, você precisa enfatizar o agir gracioso de Deus. Tá? A ênfase também é narrativa. É importante que você consiga contar histórias, construir imagens, tá? Mas não quer dizer que você não possa usar pontos. O Wilson, inclusive, mostra como o uso de pontos pode servir como um recurso útil para você estruturar o sermão. Então, as páginas podem equivaler a pontos e você pode, inclusive, desdobrar alguma página em pontos. Você pode usar, incorporar o uso de pontos para enriquecer o seu sermão. Então, aqui tem uma coisa bem interessante também.
Não é isto ou aquilo, mas é tanto isso quanto aquilo. São ênfases complementares para enriquecer ainda mais a sua abordagem, para enriquecer ainda mais a sua pregação. E é claro que essa ideia de 4 páginas não é uma questão estanque, tem que ser feito. Não, não é isso. Na maneira de estruturar o seu sermão, você pode inclusive variar quantas páginas. Por exemplo, você pode juntar a página 1 com a página 2. Trabalhar de forma única, num único enredo narrativo, vamos colocar assim, o problema no texto e o problema na atualidade. Ou você pode trabalhar a 3 e a 4 juntos. A resposta, a graça no texto e a graça de Deus manifesta na realidade. Na realidade, não, desculpa, porque o texto é muito real. Na atualidade, desculpa. Uma variação bem interessante é essa variação 2, 1, 3, 4. Tá? Estava falando antes dessa aqui. Opa, peguei o recurso errado. Estava falando antes dessa primeira aqui, juntar a página 1 com a 2, ou juntar a página 3 com a 4. Mas uma outra possibilidade de variação é essa variação aqui, ó, 2, 1, 3, 4. Você começa com a página 2, falando da condição humana caída atual, do problema no presente. Você volta para o texto bíblico, falando do problema no texto bíblico, e aí você continua no texto bíblico, tratando da graça de Deus no texto bíblico, para terminar tratando da graça de Deus na atualidade. Tá? O legal de colocar a página 1 junto com a página 3 é manter a unidade bíblica. Tá? Então essa é uma variação bem interessante. Outras variações interessantes são 2, 4, 3, página 2, página 4, página 3. Ou seja, você vai do problema no presente para a graça no presente e termina enfatizando a graça nas Escrituras, ou você começa com o problema nas Escrituras, passa pela graça nas Escrituras e termina com a graça no presente, caso seja mais complicado de trazer o problema na perspectiva atual, o problema na perspectiva presente. Essas são maneiras de você variar o uso das 4 páginas do sermão. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação desse conteúdo. Espero que ele possa se tornar relevante para você. Espero que você tenha gostado também da aplicação no estudo do Salmo 53, com o sermão sobre o Salmo 53. Vai ficar em algum lugar aqui na tela final, tá, para você acompanhar essa aplicação prática, caso tenha interesse, na descrição do vídeo também. Espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante para você. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de deixar o seu comentário e de compartilhar este vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.